Então, pessoal, olha só. Agora aqui nós vamos ver os elementos, né, que são importantes, né, a serem considerados nas nossas curvas verticais. Primeira coisa, né, curvas de concordância e vertical. É o que nós vamos trabalhar agora. Antes era horizontal, agora é vertical. Olha só, utilizada a parábola simples, né? Então, até então, nas curvas horizontais, nós utilizávamos curvas circulares, né? Era um arco de circunferência simples, direto, tá? E agora não vai ser mais um arco de circunferência e sim uma parábola, tá? Lembrando, tudo isso aqui é considerado, gente, para facilitar nossos cálculos lá atrás. Hoje, nós temos programas computacionais que eles usam esses sistemas aqui, né, direto no computador, que eles vão fazer esses cálculos, tá? Mas eles partem desse princípio, né, e é muito importante a gente entender esses motivos justamente para não acontecer os problemas que eu citei para vocês, né? Esquecer de inclinação, de declividade, porque o programa ele faz o que você comandar, ele vai fazer, tá? Então, olha só, propriedades, né, dessa parábola simples. A interseção entre duas tangentes possui a abscissa igual ao meio da distância entre os pontos de início e final. Variação da tangente à curva é linear. Então, olha só, o que a gente está enxergando aqui? Nós vamos olhar agora a projeção. Antes, né, nós tínhamos, se imaginarmos que isso aqui fosse uma curva horizontal, né, a distância daqui para cá e daqui para cá, a gente chamava de tangente, né, e elas eram iguais, tá? Acontece que isso aqui agora morreu, isso não existe mais. Nós não vamos trabalhar com essa igualdade, isso não existe mais. A igualdade agora está na projeção, olha só, né? Você enxerga a projeção aqui embaixo, tá? E a distância desse ponto para essa interseção aqui, né, a abscissa aqui, é exatamente a mesma distância desse ponto para o P2 aqui, para o ponto final. Então, o início da nossa parábola, né, até o centro aqui da interseção, ele vai ter exatamente a mesma distância, tá, do centro até o final da parábola em projeção, nessa projeção aqui de baixo, tá? Então, ó, o L, o comprimento total da nossa parábola, ele pode ser dividido por 2, ó, né? A metade sendo esse primeiro trecho e a segunda metade sendo esse segundo trecho. E a gente vai trabalhar com isso daqui. É uma forma de facilitar. Só lembrando, tá? O número de curvas verticais é muito superior ao número de curvas horizontais, tá? E é por isso que a gente faz um trabalho aqui, eu vou explicar aí mais para frente o que acontece, né? Justamente por causa disso. Então você tem um número 10 vezes maior de curvas verticais do que de curvas horizontais. Então, como que eu faço para acelerar esse processo de cálculo, né, de projeto de curvas verticais, já que eu tenho muito mais curvas verticais do que horizontais, tá? Transformando aí, ó, todos esses valores que a gente tem na nossa parábola aqui, ó, P e P, né, P1 e P2, nós vamos colocar nossos elementos da nossa curva, né? Então, o P e V é o ponto de interseção das nossas tangentes, né? Tá aqui, ó, uma tangente, tá aqui a outra. Então tá aqui o meu P e V, ponto de interseção entre elas. O PCV, ponto de curva, a mesma coisa que nós tínhamos antes, ó, PC, só muda que agora apareceu o V, que significa vertical, o mesmo para o PTV, né? Olha só, PTV, vertical. O LV aqui embaixo é o comprimento da nossa curva vertical, que é projetada, tá? E 1 e 2, bem aqui, ó, tá? Não é mais o T de tangente que nós tínhamos, agora é inclinação, tá? E 1 e inclinação 2 significa a inclinação dessa primeira rampa e a inclinação da segunda rampa. Lembrando que isso aqui é uma convenção, tá? Onde positivo é considerado curvas ascendentes, né, para cima, e negativo a inclinação, né, de curva aí, ó, descendente, tá, para baixo. Então esse daqui ele seria considerado positivo e esse daqui ele seria considerado negativo, tá? Só para reforçar essa situação aqui. Claro, isso aqui é uma convenção, tá? E todas as nossas equações que nós veremos adiante, elas dependem disso. Elas dependem dessa convenção aqui. Se você quiser adotar diferente, você pode adotar diferente. Só tem que alterar todas as equações, tá? Então, nós vamos considerar essa convenção aqui, beleza? Continuando, né? Relações aí, ó, propriedades da nossa curva de concordância, né, vertical, onde são utilizados aí a parábola, né, simples, né, para o cálculo da nossa curva. Então, primeira relação que nós temos, olha só, PIV menos PCV, ou seja, lembrem que a gente está falando de estacas, né? Então ele está subtraindo, olha só, esse desse. Se você subtrai esse camarada desse, a distância que você obtém é essa daqui, ó, que está sendo chamada de LV sobre 2, né? E
vai ser igual a PTV menos PIV. Sempre é o da frente subtraindo de trás. Lembra da nossa estaca. Se você faz o contrário, você vai ter um número negativo, né? Então, esse subtraindo PIV, você vai ter esse resultado bem aqui, ó. Esse outro trecho que também vale LV sobre 2. Então, eles são iguais, ó. LV sobre 2 aqui e LV sobre 2 aqui. Esse menos esse é exatamente igual a esse menos esse. Tranquilo, né? PTV menos PIV é igual a PIV menos PCV. Outra coisa que ele diz aqui, a estaca do PCV, estaca, né? Estamos falando de distância, porque até então em curvas horizontais nós só trabalhávamos com estaca e nada mais. Agora nós temos duas informações a serem trabalhadas aqui, não só mais as estacas, que são nossas distâncias de um ponto para outro, mas também a cota, a diferença de altura entre os pontos. Isso é muito importante, tá? A ser considerado. Então, a estaca do PCV, olha só, ele fala que é a estaca do PIV menos LV sobre 2. Então, se você pega essa distância aqui e subtrai o LV sobre 2, você vai ter a estaca no PCV. O mesmo vale para o PTV, só que o PTV está depois do PIV e não antes. Então, ao invés de menos, vai ser mais aqui, né? Estaca do PTV vai ser igual a PIV mais LV sobre 2. E agora, como eu falei para vocês, né, nós não temos só estaca, só distância, nós também temos a cota, tá? Então, bora enxergar essa cota aqui, olha só. PCV é igual a PIV menos I vezes LV sobre 2. O que isso quer dizer? Pessoal, a gente viu lá atrás uma coisa que a gente chamou de ΔH, que era a diferença de altura de um ponto para o outro. A gente falou que isso daqui era igual a I vezes D, né? É a inclinação vezes a distância. Olhem para cá, ó. I vezes D. I é a inclinação que você tem entre o PIV e o PCV. Tá aqui, ó. Está sendo trabalhado PCV e PIV, né? Ó, PCV e PIV. Então, como que eu descubro a diferença de cota desse ponto para esse? Eu preciso descobrir a diferença de altura entre esses dois pontos. ΔH. Quem é ΔH tá bem aqui, ó. Isso daqui é meu ΔH. Esse aqui é meu ΔH por quê? Ele está falando, ó, que o ΔH é I, a inclinação, vezes a distância, não é? Tá aqui, ó, I vezes a distância. Quem é a distância é LV sobre 2, tá? Então, basicamente, é isso que ele está fazendo aqui, tá? Não tem nenhum mistério. Por que menos? Porque nesse caso aqui, ó, tá? Do PIV para o PCV, né? Você está tendo aqui uma cota, tá? Inferior, né? Ela está aqui para baixo. Só que eu quero que vocês tomem muito cuidado com esse jogo de sinal, né? Nesse caso aqui, ó, esse I, a leitura da esquerda para a direita, tá, gente? Na nossa leitura da esquerda para a direita, esse I aqui ele é positivo. Então, se você joga nessa equação aqui, ó, você joga ele positivo, a equação já está aqui considerando negativo, né? Então, ó, esse ponto aqui, ó, o PCV, ele está numa cota menor do que do PIV, né? Ó, ele está mais abaixo. Aí, bora olhar aqui o outro lado agora, ó. PTV é a mesma coisa, né? Tá vendo? Ó? É a mesma diferença de altura, só que agora é um outro ΔH. Ó. Esse aqui a gente pode chamar que é o ΔH1, né? Desse aqui lado. E aí a gente pode chamar agora que é o ΔH2 aqui, ó, né? Que é só essa outra diferença de altura para o PTV, tá? Então, deixa eu apagar aqui até para ficar mais fácil para a gente ver. Pronto. Agora eu quero só do PTV, ó, que é daqui para cá. A diferença de altura aqui é diferente, né? Do que você tinha lá para o PIV, que era aqui embaixo, ó. Beleza. E aí agora tá mais, né? Só que, lembrando que esse daqui, esse camarada, ele é negativo, porque é, né, descendente, a leitura da esquerda para a direita, né? Então, olha o jogo de sinal de novo acontecendo, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque vai acontecer direto, tá? Essas considerações. Você pode, inclusive, tá? De repente pode até facilitar para você, não considerar esse sinal negativo fora da equação. Você considera no izinho aqui, ó, né? Também pode ser. Aí o que você achar melhor, tá? Mas é muito importante saber a diferença de nível, a diferença de cota, tá? Entre os pontos. E tá aqui todos os elementos pertencentes à nossa curva de concordância vertical, tá? Que são necessários aí para o cálculo do nosso perfil. Bora enxergar todos eles. Nós já sabemos de alguns. Nós já conhecemos o PCV, nós já conhecemos o PIV e o PTV, tá? Início da curva, base, interseção, né, entre as tangentes e final da curva. Inclinação da primeira rampa, inclinação da segunda rampa. M, meio, tá?
está exatamente no meio da curva. É só isso, tá? O M é o meio da curva. V, tá? O que é o V? Ele é o vértice. O vértice, tá, gente? Ele vai dar nas curvas que tem esse sentido aqui, ó, tá? Nós temos dois tipos de curva, tá? Essas curvas, que não saiu muito legal, deixa eu fazer de novo. Essas curvas e essas curvas. O que é que elas têm de diferente, essas curvas aqui? Nós temos curvas que nós chamamos de curvas que são côncavas e curvas que são chamadas de convexas, né? E basta você lembrar o que é côncavo e convexo. Se eu perguntar de vocês qual que é essa curva aqui, por exemplo, tá? Não vale responder concavexa. Então, o que é que nós vamos ter, tá? Tem uma estratégia muito simples, até besta, tá? Mas que dá para lembrar bastante, tá? Côncava, tá? Se você pensar que tentar separar essa palavra em côncava, cava lembra buraco, né? Então, tá, essa daqui é a côncava, né? E essa daqui vai ser a convexa, tá? Nós vamos ter esses dois tipos de curva e isso é importante para os cálculos que nós vamos considerar mais adiante. Nós vamos já ver isso, tá? Isso é muito importante. Beleza. Então, o vértice, o que o vértice quer dizer? O vértice ele vai nos dar, nas curvas convexas, o ponto mais alto dessa curva, né? Exatamente aqui, ó, tá vendo? Para que eu preciso do ponto mais alto, tá, gente? O ponto mais alto, uma das coisas que ele vai nos dar, tá, é o encaminhamento da água nessa estrada. Então, se esse aqui é o ponto mais alto, né, quer dizer que a água que cai aqui, ó, ela vai para lá ou ela vai para lá. Nesse ponto aqui ela não fica, ela vai, né, para um dos dois lados. No caso da curva côncava, o meu vértice ele vai me dar o ponto mais baixo da curva, tá? E o que é que isso quer dizer? Toda a água dessa minha estrada vai se acumular exatamente aqui nesse ponto, que é o ponto mais baixo, tá? Então, essas são informações muito importantes, tá? Até mesmo para alocar seus dispositivos de drenagem, né? Você precisa ter, no ponto mais baixo, você precisa ter um dispositivo de drenagem, tá? Obrigatoriamente. Beleza? Outro item que nós temos aqui, que não foi comentado, é o F, tá? O F é a flecha, tá? É a diferença aí, a distância da tangente para a curva, e ele varia, né? Ele começa aqui como 0, ó, ele chega ao máximo, o valor dele aqui, ó, tá? Entre P, I, V e M, e depois ele volta a diminuir de novo até 0. Nós calculamos a flecha máxima, tá? Que é a distância do P e V até o M, bem aqui, ó, tá? Esse aqui nós calculamos ele. O resto não interessa muito pra gente, não. E esse L0 aqui que ele dá é a distância entre o PCV e o V, o vértice, tá? Da curva, que é o elemento mais alto, ou, né, o ponto aí mais alto da nossa curva, ou o ponto mais baixo da curva. Tem uma outra coisa que eu preciso falar para vocês, é que apareceu agora aqui um plano cartesiano, né? Olha só bem aqui, ó, Y e V, ou V, Y e X, né? O que é esse Y e esse X que nós temos aqui? Preste atenção. O que está acontecendo aqui, gente, é que nós estamos determinando o PCV como uma origem, um ponto zero aqui, ó, tá? No PCV, tá? Por que a gente faz isso? Nós vamos calcular todos esses outros pontos, todos esses elementos aqui, ó, P e V, M, V e PTV, todos eles, nós vamos calcular ele em razão do PCV. Essa aqui vai ser a nossa origem, nosso ponto de cálculo, tá? Que nós vamos partir para isso. Por que nós fazemos isso? Pessoal, lembra que eu falei para vocês que tem muito mais curvas verticais do que curvas horizontais? Então imaginem só, tá aqui um grade, né? Aí olha só, curva vertical, curva, aí tem outra curva, aí tem outra curva, aí tem outra. São muitas curvas. Se você não faz isso, você vai calcular essa primeira curva com base nessa origem bem aqui, ó, do seu plano, né? Aqui em cima é cota e aqui embaixo é distância. Nós já sabemos disso, vocês viram lá no vídeo, né? Então, cota e distância. Eu estou calculando tudo com base nessa minha origem aqui. E aí eu vou calcular essa minha primeira curva com base nessa origem. Aí essa segunda curva com base nessa origem. E a próxima curva também. E a próxima. Só que eu vou acumulando valores, as minhas equações. Para eu calcular essa curva bem aqui, ó, a minha equação estaria enorme, considerando todo esse acumulado aqui, ó, de curvas que foram calculadas antes, tá? Então, para facilitar somente isso, tá? Sem nenhum outro motivo, só para facilitar a nossa vida, para cada curva nós vamos considerar um novo plano cartesiano, uma nova origem sempre no PCV, ó. PCV para essa daqui, PCV para essa daqui, né? A origem aqui no PCV, para todas as nossas curvas nós vamos considerar uma nova origem e
nós vamos já ver como isso funciona bem aqui, ó. Para esses nossos cálculos agora, então olha só, para eu encontrar todos esses meus pontos, olha só, eu só tenho que preencher essa tabelinha aqui, tá? O cálculo de curva vertical, pessoal, é muito, muito mais fácil do que de curva horizontal. Ele é muito mais direto, tá? Eu coloco a minha origem no PCV. Se o PCV é a origem, tá aqui, ó, 0. Você começou a responder a sua prova, colocou aqui no PCV, na estaca, né, no X, 0, e no Y também 0. Pronto, já encontrou um ponto. É 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pontos que nós temos, né? 10 valores, tá? De 5 pontos, porque cada ponto você tem... Para cada ponto você precisa de 2 informações. Da informação do Y e da informação do X, né? Para encontrar um ponto aqui nesse plano, né? Então, olha só. De cara você já encontra 0 e 0. Você já encontrou o PCV? Você já tem um ponto de 5, né? Outra informação importante aqui é o nosso ΔI. Deixa eu ver aqui, alguém pedindo para entrar. Outra informação importante é o nosso ΔI, tá? Que basicamente é a diferença entre as inclinações da rampa 2 e rampa 1, tá? Beleza, tá? Então, por que eu estou dando isso? Porque vai estar aqui dentro das nossas equações, tá? Então, olha só, o que vai ser feito? Nós vamos calcular todos os pontos PTV, PIV, M e V baseados em quem? No PCV. Essa aqui é a nossa origem, tá bem aqui a origem. Ó. Então, olha só, peraí, qual é a distância do PCV até o PTV? Daqui para cá. Qual é essa distância? Tá? Em X. É isso que eu quero saber. Qual é essa distância daqui em X? Tá? Então, essa minha distância aqui em X é LV. A distância da minha curva de concordância vertical, o comprimento total da minha curva de concordância vertical, tá aqui, ó, LV. É a distância entre o PCV e o PTV. É isso, tá? Então, por isso que tá aqui o LV. Né? Eu vou calcular o LV, esse meu ponto vai ser 0, esse aqui vai ser o valor que eu encontrei da minha curva de concordância vertical, tá? Qual é a distância que eu tenho agora do PIV? Só tô olhando para o X, tá, gente? Bora só olhar para esse camarada aqui por enquanto. Depois a gente olha para o Y. Qual é a distância que eu tenho entre o PCV e o PIV? Né? Então tá aqui o meu PIV, olha só, né? Daqui. PCV até PIV, na projeção aqui embaixo, né, nós temos LV sobre 2. Nós vimos isso agora lá quando nós estamos falando dos elementos lá da parábola, né? Então, tá aqui, ó, LV sobre 2. O M não é o meio da curva, né? Ele não está exatamente, né, no meio aqui, ó, junto com o PIV, ó, tá aqui ele, ó, risquei torto, mas ele tá aqui, ó, no meio, tá? Então a distância dele, né, para o PCV é a mesma, tá? Em X, isso é importante. E o V, tá? Já muda um pouquinho aqui, porque se utiliza da equação da parábola, né? Para encontrar aqui qual é o ponto mais alto, tá? Então, não esqueçam do jogo de sinal, olha só, menos I, tá? Vezes LV sobre ΔI, tá? E aí você vai encontrar a distância entre um ponto e outro. Preste atenção, eu sempre vim aqui, ó, qual é o V, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o V, essa equaçãozinha aqui, ó, que ele tá te dando, é esse L0 aqui, ó. É isso que ele tá descobrindo aí. Tá? Né? Dentro dessa equação. Esse é L0. É a distância do PCV até o V. É só isso. Bacana, olha só como foi fácil aqui, né? Bora olhar agora para o Y. Somente para o Y. Então, o primeiro, 0, a minha origem, eu estou considerando esse aqui como origem, né? PCV. PTV. O que eu quero descobrir do PTV? Olha só, qual é essa altura aqui, ó? É isso. Qual é a diferença de altura entre o PCV e o PTV? É isso aqui que eu quero descobrir, só isso. Como é que eu faço para chegar aqui? Como é que eu faço para descobrir esse ΔH? Tá? Então, o que está sendo feito? O que essa minha equação aqui está fazendo? Ele está descobrindo a diferença de altura, olha só, utilizando esse triângulo aqui, ó. Opa! Né? Aqui embaixo eu tenho LV sobre 2 e aqui em cima eu tenho I1. Né? Então, quem é esse meu ΔH aqui? Deixa eu riscar de novo aqui, gente, rapidão. LV sobre 2, né? O meu I aqui em cima, tá? Que é a inclinação. E quem é esse meu ΔH bem aqui? É I1 vezes LV sobre 2, né? Então, esse meu primeiro ΔH aqui, ele é I1 vezes LV sobre 2. E aí, eu não quero esse ponto, eu quero esse daqui, ó. É o PTV, lá na frente, tá? Então, eu tenho que calcular novamente a diferença de altura. Só que agora é esse outro ΔH bem aqui, ó.
Tá aqui, esse outro ΔH, entre o PIV e o PTV. Quem é esse ΔH? Agora eu tenho I2, mas a distância continua sendo aqui entre os dois, né? LV sobre 2. Então esse meu ΔH aqui vai ser quem? I2 vezes LV sobre 2. E eu tenho que somar esses dois camaradas. Porque, olha só, eu estou saindo daqui, ó, do PCV. Aí eu vou... A diferença de altura do PCV até o PTV é esse, mais esse. Ah, mas é negativo aqui? Sim, depois você faz o jogo de sinal, tá? Quando necessário. Né? Mas é basicamente você somar esses dois ΔH. Se você somar os dois ΔH, né, a gente vai ter I1 vezes LV sobre 2, mais I2 vezes LV sobre 2. Olha aqui essa equação, gente. Tá? A única coisa que foi feita aqui foi colocar o LV sobre 2 em evidência. I1 mais I2 vezes LV sobre 2. Então, tá? Eles só pegaram essa equação super simples, básica, tá? Direta, colocou o LV sobre 2 em evidência, tá? E ficou I1 mais I2 vezes LV sobre 2. Olha só aqui para encontrar do P e V, né? A nossa diferença de altura do PCV para o PIV não é esse daqui, ó? Nós acabamos de ver. Né? Se você olhar a equação daqui, que ele está dando, né? Ó, I1 é igual a LV sobre 2, tá? Então, vale da mesma forma, né? Aí, aqui já complica um pouquinho, porque já tem que usar a equação da parábola, tá? Então, quem é esse camarada aqui? O que está acontecendo aqui, ó? Isso daqui a gente viu, a gente acabou de ver, ele está bem aqui em cima, ó, tá? É o P e V. E quem é esse outro aqui do lado? Esse outro aqui do lado, pessoal, é a flecha máxima, tá? Entre o P e V e o M, bem aqui, ó, tá? Então, essa flecha máxima aqui, ó, ela aparece bem aquaqui. Ai, caramba, risquei errado. Enfim, vai ficar torto assim mesmo, pronto. Essa flecha máxima aqui, né, ela é isso daqui, né, mais esse outro aqui. Então, você vai encontrar o P e V e vai subtrair esse valor aqui, ó, de M, né? Por que essa equação ela é genérica, gente? Ela vai funcionar tanto para curvas convexas quanto côncavas, tá? Por isso que você sempre tem que fazer o jogo de sinal, tá? Então, usa a equação da parábola, usa a flecha máxima aqui, tá? E descobre isso. E, por último, aqui tem o nosso V, né? O ponto mais alto. Qual é a cota dele? Qual é a diferença de altura do V para o PCV, né? Aí, novamente, faz esse jogo aqui. Só quero chamar muita atenção para essa fórmula. Presta atenção, gente. Tem um menos aqui, né? E aí tem um O quadrado aqui. Esse menos, pessoal, por favor, enxerguem isso daqui, ó, como se tivesse um parêntese bem aqui assim, ó, tá? Com esse negativo, esse valor negativo de fora. Não teria sentido nenhum você ter um negativo e elevar ele ao quadrado, né? Fazer isso aqui, ó, elevar esse valor aqui ao quadrado não tem sentido nenhum, porque o negativo ia sumir, tá? Então, por que iriam escrever essa fórmula desse jeito, né? Não tem, tá? Então, considerem isso daqui assim, ó, você primeiro eleva aí 1 ao quadrado e o negativo fica aqui, ó. O valor que você encontrar, você vai encontrar ele negativo, tá? Muita atenção, tá? Com esse jogo de sinal. Beleza? Agora, tá? Nós vamos entender aqui a parte aí do cálculo do comprimento vertical, que é o nosso LV, tá? Então, curvas verticais côncavas e curvas verticais convexas, né? Como que isso é feito, o cálculo do nosso LV.